Bem-vindo a mais um episódio do Tigascast. Eu sou o Demian Tiguez, guitarrista, produtor, e hoje, mais uma vez, vamos falar da nossa querida guitarra e esse universo maravilhoso da música. E vamos de vinheta! E hoje, o nosso assunto vai ser música ao vivo na TV, e eu tô aqui com um grande parceiro, guitarrista de mão cheia, o grande músico Luciano Valli. Fala, meu velhinho, você tá bom? Não poderia começar diferente a não ser te agradecendo, cara, pelo espaço, pelo convite. Espero me divertir bastante, prazer te ver sempre. Sou seu fã do seu trabalho, fã do teu play, fã de tudo aí. E tô feliz demais de estar aqui, cara. Obrigado mesmo. Eu que tô muito feliz de Baita prazer. Receber você aqui, cara. E vamos começar lá realmente do começo aí. Conte como é a sua história, da onde você veio, como que é a sua família. Vamos lá, como que é isso aí? Vamos lá, cara. Minha família, assim, a música começou pra mim desde antes de mim, na verdade, porque eu sou de uma família de músicos, né? Minha mãe, baixista, Elaine, meu pai, pianista, Edmur, e músicos de banda de baile, músicos de gravação, músicos de... aquelas coisas, né, bicho? Músico no Brasil tem que ser músico de tudo, né? Do que contratar, tamo aí. Né? Então, assim, eles ensaiavam com a banda de baile na garagem do meu tio, que também é baterista, ou seja, mãe e pai músicos, tio, primo baterista, saxofonista, Wilson Teixeira, Cuca Teixeira, sabe, esse pessoal. Pouco bom a sua família. Né? Então, assim, eu respirava música o tempo inteiro, desde antes de nascer. Minha mãe falou que até 7, 8 meses de gravidez ia comigo tocar em baile, aí eu começava a chutar na barriga e tal, essas coisas. Então a música veio sempre muito precoce pra mim e sempre me despertou demais, cara. A atenção desde o começo, desde quando eu não tava nem encanado em instrumento musical nem nada, sempre gostei demais. O bichinho da música me mordeu desde muito cedo, assim. E qual foi o primeiro instrumento? Você já começou direto na guitarra, violão? Como que foi isso aí? Piano? O que foi? Então, o engraçado é que assim, eu tava até pensando nisso quando eu tava vindo pra cá. Você é guitarrista canhoto, né? Eu sou canhoto também. Né? Então, assim, eu lembro que eu tenho fotos de criança em casa segurando o violão do jeito ao contrário. Mas era um violão de 10, porque era o violão do meu pai, que ele ficava em casa pra tirar harmonia, escrever as coisas pra banda e tal. E aí, como era o violão que tinha em casa, eu acredito, eu comecei a dar meus primeiros acordes com o violão normal. E depois, pra mim, passou a ser uma coisa extremamente natural. Eles começaram a me passar 2, 3 acordezinhos pra eu brincar um pouquinho, tirar os primeiros sons e tal. Depois eu fui meio que por conta própria, na época não tinha internet, não tem YouTube, não tem tutorial, não tem nada, então você vai na raça comprando revistinha em loja de música pra aprender o shape do acordezinho, ir fazendo as coisas e ir tocando, né, cara? E eu achava legal pra caramba, porque se você pensar hoje em dia, ele é bem instintivo, né, aquele jeito que a gente aprendia antigamente, porque, pô, ele te obriga a exercitar o ouvido, cara. Você escuta uma parada e você não vai ver exatamente a posição da mão do guitarrista, em qual corda que ele tava, qual que é a técnica que ele tava usando. Você tem que ouvir aquilo ali e falar, porra, pra mim isso tá soando desse jeito. E você acha o teu jeito de tirar, né? Então, até certo ponto, né? Depois você fica sentindo a necessidade de evoluir numa técnica, alguma coisa assim, mas eu exercitei isso desde muito, muito cedo, assim. Bem, quantos anos você tinha? Você lembra disso? Cara, meus primeiros contatos com violão, na verdade, né, cara, foi, acho que eu tinha uns 8 anos. Nossa, bem novo 8, mesmo. 9 aninhos, né, aqueles primeiros acordes. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, sabe, assim, 3 acordes que resolve. Você fala, porra... Aliás, um abração, Sandro Reich, incríveis aí, o pessoal, né? Nossa. E... Cara, e foi isso, com 7, 8 anos. Aí, assim, pra eu começar a estudar de verdade mesmo, encarar com seriedade e tal, eu ganhei a minha primeira guitarra, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. Ganhei uma Dolphin. Opa, mais um de Dolphin. Uma Dolphin Strat preta com escudo branco e tal, clássico. E... Puta, cara, e tirei som até que lá não tinha, né, daquela guitarra, né? Até porque naquela época não tinha a chuva de equipamento que a gente tem hoje, dentro do computador ou fora, né? Então você tinha que tirar som. Eu lembro que a minha primeira distorção foi um pedal de compressor que meu pai tinha e tinha um fone velho lá que ele não usava pra nada. Eu virava o fone e colocava o compressor no pau e aí distorcia o falante do fone. E foi meu primeiro drive, assim, sabe? Então, cara, bom demais, né? E de ampli, quando você teve o primeiro ampli? O primeiro amp que eu toquei era um amp de baixo da minha mãe. Né? Minha mãe tinha amp de baixo em casa desde muito cedo. Então, pra estudar, eu plugava no amp dela.
E ia estudando e tal, e eu fui ter o meu primeiro amp mesmo, eu nem lembro, cara. Acho que eu devia ter meus 16, 17 anos. E como é que foi esse lance? Aí você estudou com algum professor? Você teve algum mentor, alguma coisa assim? Depois eu senti a necessidade de ir atrás, né, cara? Porque assim... Mas isso já era bem mais velho? Não, é assim, porque assim, eu com 15, 16 anos, eu comecei a dar aula de guitarra, que é o primeiro emprego da maioria dos guitarristas que eu conheço. Sim. Você começa a dar aula para seus brothers de escola, você começa a dar aula pro pessoal do condomínio, pessoal da rua, aí a propaganda deles e o boca a boca deles vai trazendo aluno. Tive até um número considerável de alunos, assim, e é uma experiência bem bacana, porque é um job que te faz estudar, te faz querer estudar, porque você quer ser sempre melhor, você quer sair melhorando, né, aprimorando o que você sabe, porque vai chegar uma hora que o teu aluno vai bater e falar, e aí, meu, beleza, isso aí eu já sei, e o resto? Entendeu? Então você tem que estar sempre se forçando a se reciclar. E outra, né? Você formando e colocando música na vida do cara, puta, dá um orgulho, cara. Esse é o grande... Puta, que legal a recompensa, que é, cara. Né? Que legal que é. Eu tive um aluno, Henrique, um menino de 12 anos, assim, ele falou... Eu falei, pô, beleza, vamos começar a ter aula. Qual que é o teu contato com guitarra? Ele falou, cara, eu ganhei de Natal do meu pai e não sei nem pra que serve esse botão, nem nada. Ou seja, o cara era uma HD vazia. Cara, é muito mais rápido, porque você não tem que tirar vício de ninguém. Entendeu? Ele não tinha nada de errado, ele só tinha uma HD prontinha pra receber tudo. Então eu comecei do zero. Cara, a hora que eu comecei a ver esse moleque tirando o solo do Guns N' Roses, do Iron Maiden, essas coisas, eu nem acreditava. Eu falava, velho, que do caramba. Sabe, achei um propósito da história desde muito cedo, assim, né? Mas chegou uma hora que eu, como músico, me senti estagnado. Eu comecei a bater, eu tava suando sempre igual e tal, e você fala, não, beleza, mas é o teu estilo, é o teu jeito de ver a coisa. Mas, cara, eu sentia que eu precisava de alguma coisa. E aí eu fui ter algumas aulas, sim, nada de faculdade, nada formal, mas eu tive umas aulas de harmonia com o maestro Cláudio Leal durante um tempo, né, que me abriu a cabeça demais, né? Aí começa a entrar aquele universo do músico adultinho, né? Começa a entrar campo harmônico, escalas, acidentes, cifra romana, e aí a tua cabeça faz assim, você fala, agora eu tenho certeza que eu não sei nada, né? E aí você começa a amanhar tudo de novo, e vai atrás do seu, e e nesse meio tempo você vai conhecendo músicos, vivendo experiência. Eu lembro a primeira vez, por exemplo, que eu assisti o Scott Henderson tocando, que é uma senhora influência para mim, é um gigante da guitarra, é um mestre na minha humilde opinião, e eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo em São Paulo, se não me engano, em 96 ou 97, que o Sandro, o Cuca, o Tomate, eles trouxeram eles pra cá e eles vieram com o Tribal Tech, né? Não era o Scott, era o Tribal Tech mesmo. Cara, eu tomei um tapa na cara, bicho. Eu vi o show dos caras, assim, eu vi o Scott tocando pela primeira vez e eu tava ouvindo o som de guitarra direto do amp, porque eu tava perto, assim. Eu fiquei emocionado, eu fiquei feliz e triste pra caramba ao mesmo tempo, assim, sabe? Porque eu fiquei feliz, eu falei, mano, eu não sabia que a guitarra podia ser isso aí. Né? E ao mesmo tempo eu falei, cara, eu não sei nada, ninguém sabe nada, bicho, sabe assim? E isso eu já tinha, sei lá, 17, 18 anos. Aí às vezes, dependendo do jeito que você encarar, se o copo tá meio cheio ou meio vazio, ou você desiste, ou você arregaça a manga e fala, nego, vou correr atrás do meu prejuízo, do meu jeito. Exato. Né? E aí eu corri atrás, cara, sabe? Comprei todos os CDs que eu sabia do Scott Henderson e de gente que era influência dele. Ele falou que a maior influência dele era o Jimmy Page, cara. Olha que uma das maiores, né? Isso que eu ia te perguntar, quem são os caras que você admira na guitarra? Claro, Scott Henderson saiu. Scott, eu acabei de citar, é uma influência gigante, e ele é a influência gigante da maioria das minhas influências raízes, porque eu tive sorte, pelo fato de ser de família de músico, de sempre ter contato muito cedo com gente muito boa. Né? Eu lembro uma vez que eu fui jantar na casa da minha tia, Sara, num domingo, e de repente eu abri a porta e tava o baterista do Rádio Táxi, o Gel. Nossa, que legal. Caraca, velho, porra, essa é a primeira vez que eu tinha visto um cara da TV, fiquei até meio emocionado, assim, e tal. E assim, um dos meus grandes ídolos e uma referência da guitarra pra mim que é impressionante, assim, é o Carlos Tomate, né? Que a maioria da galera conhece como sendo o guitarrista do Jô e tocou lá durante um tempão, mas assim... O que ele fazia lá no Jô era um trabalho muitíssimo bem feito, porque tudo que o Tomate faz, ele é meio Midas da guitarra pra mim. Tudo que ele encosta vira ouro musical mesmo. Assim. Ele tem uma sensibilidade, uma musicalidade absurda. Se você não conhece, pelo amor de Deus, vai atrás de Carlos Tomate pra receber luz musical na tua vida aí, cara. Porque E ele é muito influenciado pelo Henderson. Ele é influenciadíssimo, ele é amigo pessoal do Scott, né? Porque ele fez, se não me engano, ele estudou no EMI.
né, no GIT, na época que o Scott dava, não sei se era professor da casa ou se ele dava workshops direto lá. Então ele mamou dessa fonte e de várias outras fontes fantásticas, assim, né? Sandro Reich é uma mega influência minha. Eu tive uma honra... Esse cara é bom em tudo, meu. O meu amigo de escola, por exemplo, conheci ele, acho que eu tinha 6, 7 anos, era o Thiago do Espírito Santo. Então olha a honra que eu tive, crescer do lado de um cara que hoje em dia é uma referência. Thiaguinho, se você estiver vendo isso, beijão, velho. Cara, é um monstro. Sabe, porra, ele é demais, assim, e é um cara que... E o primeiro instrumento dele foi batera, pelo menos ele começou do meu lado tocando bateria e guitarra, aí depois ele foi pegar o baixo, e ele mandava bem tudo, porque ele é música. Né? Então qualquer coisa que tiver na mão dele, ele, o pai dele, o Arismar do Espírito Santo, também é outro cara que toca mesa, toca copo, toca qualquer coisa, né? A música, porra, sai dos poros deles, assim, né? Então, foi um baita privilégio crescer perto desses caras, e a gente fez uma primeira banda dos Fusion Cover, que eu fiz com o Thiaguinho, né? O Thiago do Espírito Santo e o Turquinho Filho, batera, e a gente fazia o cover justamente da galera que a gente via tocando. A gente ia nos bares para ver o Tomate, o Cuca, o Sandro, Michel Leme, David Richards, sabe? Edsel Gomes, Pepe Cisneros. E o repertório era violento, e geralmente é engraçado, porque a tua primeira banda nunca é de fusion, né? A tua primeira banda às vezes é de rock, é de pop brasileiro, ou coisas do gênero. A sarna que eu arranjei para me coçar desde cara, né, cara? E assim, pô, tinha que correr atrás do prejuízo nervoso, porque eram uns baita tema, umas harmonias que no começo eu fazia reproduzindo sem entender. Porque é muito cabuloso, né, cara? Os caras estão muito evoluídos e tal. E aí a gente fazia como um cover mesmo, como repetição. Então eu tirava um improviso do Scott Henderson, por exemplo, como se fosse tirar um solo do Sweet Child O' Mine. Nossa, aquele entendeu? solo. Só que, né, 8 graus acima, enfim, de alguns aspectos também, né? Sim, ainda. E, cara, puta, foi demais. Foi demais. Foi uma experiência fantástica e a gente foi evoluindo muito junto, assim, né? Você nasceu também bem da galera pra galera da MPB e Fusion, né? Pra galera mais assim, jazz, né? O meu pai e a minha mãe, eles sempre foram músicos de baile, mas sempre tiveram uma grande paixão pela música brasileira. Né? Então é bossa nova na veia, né? O meu pai e minha mãe. Meu pai é mega fã do César Camargo Mariano, né? E gente desse... Minha mãe é muito fã do Luizão Maia, sabe? Esse pessoal da antiga, aquela cozinha deles, Regina... Sabe, então desde muito pequeno eu ouvindo Upa Neguinho na estrada, sabe, coisa do gênero em casa, ao mesmo tempo que eu ouvia Rita Lee, ao mesmo tempo que eu ouvia, sei lá, Nat King Cole, Ray Conniff, sabe, e aí eu ia pra casa do meu primo e ouvia Chick Corea, Scott Henderson, Weather Report, sabe, Tony Williams, Miles Davis e tal, ou seja, puta, graças a Deus a mesa foi farta, assim, sabe, de música. E você chegou a ter banda com o seu primo? Com o Cuca? Com o Cuca não, cara, porque assim, o Cuca, sei lá, do jeito que eu vejo ele sempre foi um cara muito precoce, né? Ele começou muito cedo já a tocar de fato, né? O pai dele, o meu tio Edgar, era baterista e por algumas vezes ele ia substituir o tio em algumas gigs mesmo, ou seja, ele já chegava e era gig de respeito, músicos de São Paulo, pô, pra chegar e tocar bossa nova, tocar samba, tocar bolero, tocar qualquer coisa. Então ele foi um cara também que atingiu uma maturidade musical extremamente rápido e assim, depois comeu música, né? No café da manhã, no almoço e no jantar e virou o monstro que é hoje, né? Tecnicamente, musicalmente falando, exato, assim. E banda mesmo da gente tocar junto nunca deu certo, mas graças a Deus eu aprendi demais com ele, a gente ensaiou muito, tocou muito na garagem dele, que hoje em dia é um baita estúdio, mas antigamente era uma garagem que eles ensaiavam e tal, eu aprendi demais. Que louco. E esse lance de você tocar com bandas aí, como é que foi? Quando você entrou mesmo pra... Que você foi sideman de várias bandas, né? Qual foi sua primeira banda, antes de falar de sideman aqui? Então, cara, uma banda já, assim, você chegou a gravar disco com autoral ou você sempre teve bandas de cover? Não, eu nunca, infelizmente não, é um lado que eu tô começando a despertar agora. Tava com o Davi lá fora, tocando um pouquinho e tal, não sei o que, e eu até falei, pô, eu tô com um riff aqui, pô, legal pra caramba, eu preciso começar a gravar. Ele falou, pô, o riff é bonito, cara, pô, grava isso daí e tal. É um lado que tá começando a aflorar em mim agora, esse lance de compor ou coisas desse gênero, porque eu sempre fui muito bitolado em tirar o dos outros, estudar, e sempre achei tudo muito lindo e nunca fiz o meu. Né? E assim, desde cedo a minha tia era compositora também, e ela recebia alguns amigos em casa às vezes, morava com a gente, né? E os amigos faziam a roda para compor. Então eles começavam a trocar figurinhas, saía uma música, tal, não sei o quê. E um deles era cantor de uma dupla sertaneja.
Como era o nome, cara? Acho que era Celso Diniz e Adriano, ou Celso Diniz e Cristiano, alguma coisa assim. E aí um dia minha tia falou, pô, o Lute, o Celso é cantor, ele tem uma dupla e tal, não sei. E ele falou que parece que ele tá tendo problema com o guitarrista, ou o guitarrista saiu da banda, alguma coisa do gênero. Por que vocês não vêm se dar caldo, alguma coisa aí e tal, não sei o que? E ele falou, pô, brother, você tá interessado? Eu tô vendo que você tá estudando aí, eu passei perto do teu quarto, eu vi que você tava estudando uns lances de Mr. Big. E o cara conhecia Mr. Big, sabe? Conhecia Paul Gilbert e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, mano. Eu sempre achei que sertanejo fosse uma coisa meio... só sertanejo. Não, o cara ele tem uma dupla sertaneja, mas ele curte Mr. Big, Paul Gilbert, né, Van Halen e tal. Aí eu falei, pô, vamos ver, né, cara? E aí eu fui pro ensaio, falei, mano, vamos resolver esse teu problema aí, vamos fazer os teus shows. Tinham 2 shows pra fazer. E depois a gente vê, a gente conversa e tal. Aí fiz os 2 shows com os caras, fiquei um pouquinho mais de tempo na banda lá e tal. Aí depois precisei sair porque pintou uma demanda do grande maestro Aloysio Pontes, a qual eu sou eternamente grato, que me deu uma oportunidade de começar a trabalhar com eles num estúdio onde a gente gravava para um programa do SBT chamado Pequenos Brilhantes. E ele era apresentado pelo Moacir Franco. E ele trabalhava na produção desse programa, um projeto que estava começando. E ele falou, cara, tô precisando de um guitarrista, e ele já é um pouco mais velho que eu, né, já é um senhor. Ele falou, tô precisando de sangue novo, tô precisando de gente que traga uma pegada de frescor na música, no arranjo, coisas do gênero. E a gente tocou um pouco, tal, não sei o que, ele falou, pô, cara, gostei do teu jeito, vamos trabalhar lá comigo. E eu falei, sério? Sabe assim, porque, ele tava me dando uma oportunidade absurda de trabalho, né? E aí a gente começou a ir pro estúdio gravar, né, um estúdio na Zona Leste lá. E aí 1 ou 2 vezes por mês a gente ia ao SBT gravar cena, ou seja, dublar o que a gente tinha gravado em estúdio pra criançada cantar e fazer as coisas e tal. E cara, puta, foi uma experiência fantástica. Foi a faculdade da vida, né, pro músico. De ter o privilégio de primeiro trabalhar com uma banda de excelentes músicos, Nahami Kasseb, baterista, sabe, Tapioca, baixista, o próprio maestro Aloysio, que é pai do Marcos Pontes, o Caixote, grava todo mundo aí, sabe, ou seja... Do nada eu tava no meio de um monte de monstro, assim, sabe, cara? E eu falando, caramba, será que os caras sabem que sou eu mesmo, sabe, assim? E ao mesmo tempo, privilegiadíssimo, gratidão todo dia, né? Porque eu aprendia e ainda ganhava, era meu trampo, né? Todo dia, até que eu comecei a perceber que eu comecei a retribuir um pouco e mostrar um pouco do serviço. Automaticamente você vai amadurecendo profissionalmente e musicalmente, né? Ou seja... Puta, foi lindo, cara. Graças a Deus foi uma fase da minha vida a qual eu sou muito grato, porque me ensinou demais, né? E essas diversas fontes sempre me deixaram muito bem abastecido, tanto de conhecimento e de repente um toque de profissionalismo, amadurecer profissional e musicalmente, né? Que é muito importante, né? Uma coisa não anda sem a outra, né? Exatamente. E como que eram os bastidores lá da TV? Como é que era? Cara, era quem que apresentava o Jovens Talentos? O Pequenos Brilhantes, Brilhantes, era o Moacir Franco. Moacir, pô, inclusive era engraçado pelo seguinte, porque a banda era de gente mais velha, que na verdade é na idade que eu tô hoje, né? Mas, por exemplo, nessa época vamos falar que eu tinha 20 anos, 21, quando a gente começou a fazer... E o resto da banda, acho que se não me engano, o outro mais novo tinha 47, 48, o maestro tinha 62, 63. Então de idade, eu ficava no meio do caminho entre as crianças e a banda. E aí o Moacir me apelidou de Brilhantão. Falou, pô, porque você não é nem o velhão da banda e você não é nem o moleque aqui, então você é o nosso Brilhantão. Pronto, acabou. Legal. Foi um apelido que pegou. É um cara incrível, não? O Moacir cara, ele é demais, compositor mesmo. E ele é artista na essência mesmo, assim, sabe? Você tá conversando com ele e de repente do nada você vê que o olhar dele fica meio vazio. O cara tá pensando em alguma coisa do nada e aí vem uma ideia. Ele fala, não, peraí. Maestro, e aquela música que a gente tava falando, vamos fazer desse jeito, a gente põe um violino e não sei o que, e você já vem com a guitarra. O cara já começa a desenhar o arranjo na cabeça e a gente fala, não, peraí que a gente precisa traduzir. Aí a gente ia atrás dele com o papel e falava, beleza, você quer isso, aquilo outro, a gente tomava nota para poder dar forma para isso e traduzir na prática pro cara. Mega escola, cara. E aí o bom é que você aprende várias coisas. Eu fui aprendendo a trabalhar em estúdio, aprendendo a trabalhar em televisão, né, que é um universo totalmente diferente, o lance de... Você tem que ter certas expertises que só vivendo isso pra saber, né, e... Pô, mega escola, mano, aprendi demais. A sua parte de leitura veio da onde? Você
a sua família toda lê. Né? Você vem de galera do jazz, né? Inclusive mais do que eu. A maioria deles mais do que eu. Assim, eu lia o suficiente para poder produzir a demanda. Né? Eu mas nunca você fui aquele com quem? músico. Foi o professor mesmo? Você fez sozinho essa parte? Nessa época do Cláudio Leal, eu não estudei com ele para aprender leitura, né? Era uma turma já assim de músicos, praticantes, já um pessoal profissional da área, para ampliar justamente essa visão e a concepção musical e teoricamente chegar junto à tua musicalidade e por consequência ampliar isso, né? Porque a partir do momento que tem nego que fala, mas teoria tira o instinto do cara, tira não sei o quê, cara, eu discordo disso. Eu não acho que é uma coisa importante e não é uma coisa fundamental para um grande músico. A gente pode citar o exemplo do Dominguinhos, por exemplo. Grande gênio da música, um sanfoneiro absurdamente fantástico. Dizem que ele não sabia ler uma nota. Né? Imagina se ele soubesse, então. Né? Isso já não faz grande falta, mas eu senti a necessidade disso, principalmente pro lado profissional. O lance do trampo, exato, né? Você não pega o trampo. Às vezes tem cara que te chama em estúdio e assim, o cara tem 45 minutos para resolver a pulha, então o cara não vai debater com você. Então ele vai falar, bonitão, é isso aqui, 3, 4, chegou o som para você, tá legal o fone? Gravando. E você tem que resolver porque ele tá pagando estúdio e daqui a 45 minutos entra outro cliente. Então não é questão de querer ficar mais. Não dá para ficar mais. Né? E aí eu falei, puta, cara, eu não quero perder esse nicho aí. Né? Então eu tive que... Hoje em dia a minha leitura tá bem preguiçosa, porque como faz tempo que eu não faço isso... É aquele lance, né? É que nem igual andar de bicicleta, mas exato, tem que... é que nem técnica. Você larga a guitarra um dia, ela fala, você me largou, bonitão? Então tá bom, sabe? Olha o que eu vou fazer. Aí você tem que malhar de novo para ir atrás. Leitura é a mesma coisa, é hábito, cara. E infelizmente o meu hábito está bem menos frequente do que eu gostaria, mas ampliei a leitura e fui atrás dela justamente por causa disso, por causa do lance de ampliar o teu leque profissional, né? Assim, eu te resolvo nisso, e na leitura e no que precisar, né? Quais outros programas de TV você tocou? Então, eu trabalhei com o Moacir durante um tempo, se não me engano a gente ficou uns 2 anos no ar, 2 anos e meio. E aí o projeto acabou, esse negócio de TV, né? Você sabe, acho que bateu audiência, patrocínio, essas coisas, a conta não fechou, os caras tiram do ar. E aí a gente fez a rescisão, eu lembro que no dia que a gente foi fazer a rescisão contratual lá no SBT, tocou meu celular e era um brother meu, Toninho Cruz, grande guitarrista, né? Tocou no Zezé de Camargo e Luciano há muito tempo. Ele me indicou para substituir o Tuco Marcondes, guitarrista, no Megaton. Porque pintou pra ele o trampo, só que ele não podia, porque ele tava fazendo 30 e todos os shows por mês com o Zezé. Né? Aí ele me indicou para trabalhar no Megaton, programa do Tom Cavalcante, que era de domingo na Globo, antes do Faustão. Né? E, de novo, uma outra oportunidade que foi fantástica, né? E aí trabalhar na Globo, conhecer o que é a estrutura da Globo, que todo mundo fala, e realmente é diferenciado, né? Infraestrutura dos caras é animal, mais bagagem, outros músicos, outro jeito de trabalhar, outro maestro, outra produção. E trabalhar com maestro, né? E você vai se testando, né? Tipo, eu lembro que no primeiro dia da gig, a gente foi gravar... A gente tinha que gravar um cover daquele Esperando na Janela, do Gil. O Oswaldinho veio gravar com a gente, assim, sabe? O Oswaldinho da cor, eu cheguei e falei... Pô, caraca, velho, é maior do que eu tô pensando, assim, sabe? Segurança barrou o Oswaldinho na porta do teatro e eu entrando assim, eu falei, brother, pelo amor de Deus, é o Oswaldinho do acordeon. Só pelo esse, amor de cara, Deus, só o sabe? Deixa ele entrar, depois a gente conversa, sabe? Assim, uma puta honra, e é uma moça, cara, humilde pra caramba, assim, tá com a gente no chão do teatro, a gente ficou batendo um papo bom pra caramba. E eu que tinha que puxar música, né? Porque é um groove que começa com guitarra e tal, não sei o quê, e, pô, é insegurança batendo ao mesmo tempo, mas, satisfação sempre maior, graças a Deus. E lá era tudo ao vivo, no Faustão? No Megaton, era ao vivo gravado, né? Megaton, perdão. Eles iam fazendo o programa e tal, não sei o que, e a gente inseria a trilha ao vivo gravado. Então, sim. Só pararíamos se acaso desse coisa muito feia mesmo, mas é o lance, você tinha que encarar como ao vivo. Você imagina, a tocada era play, a produção tchau. Da Globo toda armada e os caras vão parar uma gravina com o Tom Cavalcante no palco porque o guitarrista errou o bend. Você errou, é a vergonha mesmo. Não faz o bend, mano, sabe? Então você... Eu tô meio inseguro, então não faz o bend. Manda um acorde, faz sorrisinho, porque assim... Porque isso é o... Que são coisas que você vai aprendendo também, né? A hora de tentar queimar um cartucho. Tem hora que você pode, tem hora que você fala, é meio arriscado. E você, né, a produção, muita gente, quando a coisa é muito grande, você começa a se educar também, a se polir um pouco,
por causa do trampo, né, cara? E é uma vez que você encaixa o teu ego aonde você tá, tudo começa a ficar um pouco mais fácil. Porque músico tem mania de ter ego exacerbado, né? Ah, eu tenho talento, eu tenho dom, eu tenho não sei o que, bababá. Meu, isso é um trampo como outro qualquer. Entendeu? Então você tá sendo pago pra tocar e produzir naquela hora, esperando na janela. Ou o tema do Pete Bicha, você tem que tocar... Entendeu? E você tem que fazer aquilo lá muito bem feito. Na primeira vez, inclusive, deu jazz, porque... Imagina, eu não tinha visto os caras ainda, não estava trabalhando, e de repente entra o tom caracterizado de Pete Bicha, né? E entra o Pete Bitoca, e os caras começam a interagir, e, cara, eu esqueci que estava trampando, comecei a morrer de rasgar de dar risada dos caras, assim. Aí o maestro parou e falou: Lu, vou te dar um conselho que aconteceu comigo também. Foca no trampo e esquece o palco, porque senão você não vai aguentar. Né? Pô, porque é um dos maiores comediantes do Brasil, você tá trabalhando com o cara, você fala, meu, se eu não me concentrar, ferrou. Você sai do personagem totalmente, ali, né? Olho na parte, olho no maestro, sabe, virei de costa pro palco, porque a gente toca off mesmo, fora de cena, virei de costas pro palco e falei, meu, foco total no trampo, e nunca mais, né? Aí peguei o jeito de fazer a coisa, né? E também tive a honra de tocar com grandes músicos lá, Cristiano baixista lá, meu, gente... Nossa, só fera de estúdio também, né? Os caras... Sim, músicos de estúdio fantástico. É muito legal esse mundo do estúdio, né? Inclusive, conta aí pra gente, meu, você trabalhou bastante em estúdio, né? De chamar você, vamos gravar, você gravou com bandas principalmente, né? Então, assim, na verdade, tem gente que trabalhou muito mais do que eu, né? No mercado, né? Que eles chamam que é a famosa panelinha, mas não é questão de panelinha. É uma galera que chega, são amigos e resolve, é normal. E resolve muito rápido, não, eu sou teu amigo, bem. Você sabe que eu te resolvo uma parada fácil, claro. Não sei o quê. O primeiro cara que vai pintar na tua cabeça sou eu, né? Então, assim, eu até que gravei razoavelmente, não era o meu forte, mas sim em decorrência do trampo, né? Porque assim, aí vamos tentar voltar um pouquinho na timeline. Nessa época do Megaton, eu acho que a gente tá falando de 2000, 2001, eu entrei pra tocar... Eu gravava no estúdio do Brilhantes lá, e naquele mesmo estúdio era o escritório onde a dupla que eu trabalhei por 16 anos tinha escritório. A Guilherme Santiago. Isso, que a gente achei. Né? Isso. E aí também aquele lance. Pô, estamos precisando de um guitarrista aqui e tal, não sei o quê. Isso que eu ia perguntar. Aí foi graças ao... Aí o Toninho que gravava lá direto, o guitarrista do Zezé, a gente se conheceu, o brother, e ele falou, Lu... Os caras estão precisando de um guitarrista aqui, uma dupla sertaneja. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, pô, você topa? Eu falei, cara, eu não quero ficar em casa parado. Claro que eu topo. Pô, obrigado, velho. Ele falou, não, pô. Aí me colocou no escritório dos caras, a gente já conversou e tal, não sei o quê. 2 semanas depois, show. Né? Fomos pro ensaio e tal, não sei o quê, e show. Então eu já tava com eles. E quando você começa a tocar com uma dupla sertaneja, na época eu não conhecia Guilherme Santiago, porque eu não sou um consumidor de música sertaneja. Né? Então eu não sabia quem era. Não sabia o tamanho. Né? Exato. Aí no primeiro show eu estranhei pra caramba. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro show em Ituiutaba, Minas Gerais. Aí eu cheguei, né? Fomos passar o som à tarde, beleza, tudo resolvido. À noite, a hora que a gente chegou, cara, devia ter umas 30 mil pessoas, assim. Aí eu fiquei meio assustado, assim. Eu falei, velho, quem que os caras acham que vai tocar aqui, mano? Aí o Hold que tava do meu lado deu uma risada e falou, mano, é Guilherme Santiago, aqui os caras são conhecidos pra caramba. Aí eu comecei a entender o meio sertanejo. Que é um mercado que antigamente, enorme, né, antes de internet, essas coisas, pô, as coisas eram sedimentadas por região. Né? Então as gravadoras investiam em região, iam em determinada rádio, faziam promoção de tal música, sorteava DVD, carro de som, faziam os programas de TV daquela cidade, que passava naquela região, então assim... Porque a minha referência de música sertaneja era Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone. Mas eles eram um sucesso no Brasil inteiro. Então todo mundo conhecia os caras. Aí eu comecei a perceber esses graus de sucesso que o meio sertanejo tem. E eles já eram bem conhecidos no meio. Né? E eu falei, cara, aí de novo, pô, que gratidão, que privilégio de já pegar um puta trampo legal também, sabe? Ou seja, outro motivo para ser grato, tanto que fiquei lá durante 16 anos. Caramba, 16 anos. Né? Eu entrei acho que em meados de... Eu não lembro se era final de 2000, começo de 2001. Trabalhei com eles até 2017. E com eles você chegou a gravar disco também ou eles tinham os músicos? Depois sim, no começo como que eles funcionava tinham os músicos de estúdio, que era o pessoal que geralmente trabalhava
pros produtores musicais, pras gravadoras e tal. Mas aí a dupla e o produtor, eles começaram a pegar gosto pela banda, confiança pela banda, e a gente vai estreitando laços pessoais e profissionais. E era uma banda boa também, cara. E a gente se entrosou muito bem, se entrosou muito rápido, a gente fazia um som muito bom juntos. Né? Porque assim, tem muita gente que estigmatiza o sertanejo como uma coisa simplista, uma coisa não bem feita e coisas desse gênero, e eu discordo veementemente, principalmente o sertanejo daquela época. O sertanejo daquela época era feito por músicos referência. Pedro Ivo, Albino Infantozzi, Faísca, Álvaro, guitarrista, sabe, todos os amigos do teu pai, você sabe muito bem, cara. São músicos de... Não dá. Músicos 5 estrelas que estavam lá fazendo um puta de um trampo, entregando um puta de um serviço legal. E assim, chegou uma hora que isso começou a ser padrão de qualidade pros caras. Eu quero esse tipo de músico tocando comigo. Eles inclusive acompanhavam também, além de gravar, né? Muitos ficavam lá. Muitos iam pra estrada acompanhar os caras, né? E aí eu comecei a perceber que era um mercado extremamente profissional, sabe? Rodeado por músicos bons. Às vezes, dependendo do lugar, músicos não tão bons, mas também, cara, isso tem em qualquer estilo, eu acho, né? Não é no sertanejo. Em todos. Não são todas as bandas de rock que são boas, não são todas as bandas de blues que são boas, né? Mas o que interessa é se divertir também, ser feliz. E se a galera tá tocando, tá tudo certo. Mas eu percebi que era um meio a se preocupar, sim. E a se trabalhar muito e a se estudar muito, cara, porque é um meio que na época exigia muita qualidade, né, do músico, muito profissionalismo, sabe? Marcou meio-dia é meio-dia, sabe? E músico pra perder a gig era famoso, fácil, né? Pra se atrasar, puta desculpa, bicho, furou o pneu, a minha vizinha, a minha mulher, o meu gato, sabe? Sempre tem uma desculpa, né? E aí eu comecei a perceber, bicho, tem que ser profissional. Você prometeu meio-dia, se programa pra chegar às 11h30, porque pode dar zica, sabe? Aí eu comecei a incorporar isso na minha conduta pessoal, que, né, transbordava pro guitarrista, pro músico, né? Isso começou... Aí acaba te construindo um nome, e não um nome só de puta músico, é um nome de puta profissional. Posso contar é o mais com esse cara, é importante, reliable, né? O cara que você pode contar. Sabe, pô, eu marquei com o Lute amanhã, meio-dia, no estúdio. Eu sei que ele vai chegar, ele não é uma preocupação minha. Deixa eu me preocupar com sei lá com o quê. Com ar-condicionado, com o artista, com o avião do artista e tal, porque o Lute não é preocupação. Eu sempre fiz questão de fazer isso como uma moeda de troca para um cara que está me dando a oportunidade de trabalhar. Eu falei assim, eu quero realmente resolver teu problema. Foi assim que eu aprendi, inclusive com meu pai. Profissionalismo dentro da música. Isso é muito importante, porque músico cara? sempre levou muito no bicho, a gente é músico, sabe, velho? É o que dá piada, né? Você trabalha com música, mas o quê? Cara, quantas vezes você ouviu isso? É porque não leva como profissional. Exato, né? Exato. Eu já ouvi isso várias vezes, a fama ficava que pé da vida, mas ao mesmo tempo eu encolhia e falei, quer saber? Deixa eu tentar fazer alguma coisa diferente pra essa piada cair em desuso. Exatamente. E foi o que eu tentei fazer minha vida inteira, cara. Já dei mancada? Claro, nós somos pessoas... A vida acontece de maneira inesperada para todo mundo, ou seja, meu pneu já furou de verdade. Mas quando isso é uma exceção no teu comportamento, quando você fala que o pneu furou, o nego acredita. Exatamente. O pneu do Lute realmente furou. Vamos dar uns 20 minutos para ele aqui que ele vai chegar. Entendeu? Não é aquele negócio, toda hora uma avó morreu, você fala, caramba, você tem 4 vós, mano, 5 bisavós, sabe? Então, é uma conduta profissional que você vai construindo, né? Eu sempre aprendi isso, vem de berço, que eu falei, meus pais sempre me passaram isso demais. Eram músicos profissionais. Exatamente. E eles trabalhavam para eles mesmos, diferente de mim. Tinham banda de baile, ou seja, eles eram o patrão e eles eram o funcionário, e eles eram o carregador. A correria. E eles eram os artistas ao mesmo tempo, ou seja, eles sempre me ensinaram, falaram, tudo é ilusão. Você tá em cima do palco, mas em cima do palco é o teu trampo, assim como o trampo de quem tá embaixo do palco, o cara que tá atrás da câmera, que tá na frente da câmera, todo mundo tá trabalhando, porque gosta e porque precisa trabalhar. Então respeita sempre todo mundo, respeita quem te contratou, respeita teu colega, sabe? Fala menos e ouve mais para aprender, sabe? Então essa conduta foi enraizando em mim. Sou muito grato por isso, inclusive, porque, família, vem de berço, te doutrina, sabe? Sou grato demais pela minha mãe, pelo meu pai. Não só pelo lado musical, mas por esse lado também, de levar a coisa a sério. Não é brincadeira.
É porque a gente confunde o que é brincadeira vinculado àquela frase que todo mundo fala. Trabalhe com o que você gosta, que você não vai ter que trabalhar com nenhum dia da sua vida. Né? E realmente, a gente gosta do que faz. Né? Você está aqui fazendo o que você gosta. Quando você está no palco no Anjos tocando, você está fazendo o que você gosta. Quando você está fazendo o teu instrumental de rock and roll, você está fazendo o que você gosta. Então você não sente que é trabalho. Muito pelo contrário, você fala, não, vamos parar de trabalhar logo para eu subir no palco e tocar. Vamos resolver, arredonda tudo que eu quero ir pro palco, bicho, sabe? Exatamente. E assim, e aí, assim, gratidão por isso. Consegui trabalhar assim desse jeito por, sei lá, 27 anos. Né? Foi minha primeira e única profissão até meus 36, 37 anos de idade. Né? E, pô, eu fiz uma faculdade com pós-graduação e mestrado de muita coisa recebendo pra fazer, sabe? Ou seja, puta, se tem uma coisa que eu tenho por isso é gratidão, cara. Pô, que legal. Gratidão demais. E você trabalhava com o Guilherme Santiago e você tinha outras bandas que você acompanhava? Ou foi só... Dava pra você? Porque não, a agenda era cheia, né? No começo dava, né? Por exemplo, nessa época que eu te falei que eu tava no Megaton, que foi um período curto, se não me engano, a gente ficou no Megaton, acho que deu uns 6, 7 meses. Certo. E aí eu não sei se saiu do ar ou eu saí do ar, eu não lembro direito, assim, mas eu trabalhei lá acho que durante uns 6, 7 meses e eu já estava no Guilherme Santiago, porque naquela época eles não eram tão famosos assim, né? A gente fazia uma média menor, a gente fazia uma média de 1 a 2 shows por semana, que geralmente era no fim de semana. Sim. Né? Então dava para conciliar, até porque geralmente esses trampos de TV geralmente são no meio de semana. Então eu estava conciliando a agenda o tempo inteiro, aí os músicos que trabalhavam comigo lá, o tecladista, tinha muitas produções, me chamava para gravar as produções dele. Que legal. E aí a gente tocava, quando dava, tocava na noite, a gente tinha uma banda que chamava... Como é que chamava a banda? Perífrase, sei lá, alguma banda... Era de cover, tal. Uma banda de noite. Geral. E a gente fazia porque gostava, então a gente tirava uns toto para fazer, vocalizava, sabe? Que legal. Aí a gente começou a matar o tesão, porque a paga, infelizmente, você sabe, paga de noite. Ia tocar em bar, você começava a tocar 8h30 da noite, parava 3h30, 4 horas da manhã, chegava no final da noite, o dono do bar, que era gente boa pra caramba, inclusive, mas também não podia fazer milagre, dava 2 pizzas pra gente, enchia a gente de Coca-Cola e dava 90, 100 pau pra cada um. Né? Ou seja, aquilo era pra pôr a gasolina, e na época era todo mundo moleque, pra bancar a balada mesmo, e pagar a cerveja do dia e tal. E se divertir musicalmente, né? Então a gente tirava o repertório que... Metade do repertório a gente sabia que precisava tocar, porque afinal de contas era um trampo mesmo assim, então tem que se levar a sério, mas a gente fazia muita coisa que a gente gostava, né? Então tocava Toto, tocava algumas do Van Halen, tocava rock nacional, tocava... De vez em quando a gente fazia uns instrumental no meio, a hora que o povo começava a torcer o nariz a gente voltava e cantava uma, entendeu? E, puta, foi lindo, cara. Eu cheguei a tocar no antigo Bar Avenida, não sei se você conheceu aqui em São Paulo, na Pedroso de Moraes. Não lembro. Era uma casa dançante muito grande. Sim. Né? E eles juntavam... uma das exigências da casa é que tinham que ser bandas numerosas. Então tinha que ser banda grande. Que legal. Então a gente começou com essa banda e a gente agregou metais, percussão, backs e tal. Mais um tecladista para fazer cama. E a gente começou a pirar em arranjos. Né? E aí fazer coisa de Whitney Houston, Ray Conniff. Porque assim, você tinha que manter a pista. Então não era tudo só bola baixa. Você tinha que saber a hora de fazer pista. Banda de baile. É uma bagagem que vai te ajudando. Isso que eu te falo, você chegou a tocar banda de baile ou não pegou essa eu fiz pouca coisa com os meus pais. Isso é uma escola, isso é a verdadeira faculdade, cara. Né? Aquela história, você tá esperando que o seu setup funciona e de repente do nada o pedal resolveu parar. E a Teodoro não tá perto de você, ou seja, você tem que fazer virar aquele pedal ou tirar do dedo ou não fazer, não usar o pedal. E tudo tem que rolar. Então é a escola do vai, né? Tanto que eu toquei numa banda de baile que eu achava o máximo, que eles chamavam que era a banda NHS, com o baterista, o Doglão lá. Eu falei, tio, o que significa NHS? Ele falou, tio, na hora sai. Sabe assim, é o espírito da banda de baile, cara. Tem que sair. Não interessa. O baterista foi atropelado. Puta, sinto muito. Dá pra ir ver o cara agora? Não. Então, batuca alguém aí só pra fazer tum-tum-tum pra gente fazer o baile, cara. Sabe assim, isso te ensina muito, né? A se virar com o que você tem. O repertório gigante. A leitura nessa parte também ajuda muito, né? Porque você tem que ter um HD de memória. Pra caramba. Eu admirava muito os músicos que iam, por exemplo, de sub em banda de baile. Isso eu acho que é
faixa preta sextudando músico, cara. Porque assim, o cara tá se virando numa banda de baile que normalmente você já tem que se virar, só que ele não tá entrosado com o som, com os músicos que estão com ele, nem nada, e de repente recebe uma partitura. Que os caras fizeram. E o cara sai tocando, você fala, velho, todo o meu respeito, assim, sabe? Velho, instinto e profissionalismo ao mesmo tempo levado a enésima potência, assim, né, cara? Admirável. E falando de programa de TV, você teve mais algum que você participou ou foram esses dois? Então, com o Guilherme Santiago a gente fez bastante, né? A gente gravou Altas Horas, aquelas coisas, né? O você roteiro chegou de a fazer o artista circuito. Você sempre foi de acompanhar o artista também na parte de TV, né? Vinculado àquilo que você me perguntou, né? Quando eu entrei no Guilherme Santiago, eles tinham a galera do estúdio e tinham a gente na estrada. Aí eles começaram a experimentar a gente em disco. Falou, pô, esse som que a gente faz na estrada é muito bom, cara. Eu queria legal, registrar isso. E aí teve um disco que a gente gravou uma música. Então era a produção toda da galera do estúdio, gravadoras e tal, e a gente entrou e gravou uma música. E aí moche, né, e tal, e aí você começa a ver de novo outras portas se abrindo e tal, não sei o que, e você entrando no moche, aquela puta pressão, vendo o Paulinho Coelho saindo, Faísca saindo do outro estúdio, assim, e eu entrando, eu falei, cara, eu tô entrando no A, o Faísca tá gravando no B, e... sabe, pô, aconteceu, né? Tô trabalhando, tô aqui, né? São essas coisas que te fazem perceber, né? Aí você vai atrás da concepção de o que é sucesso. Depende muito, né, cara? Depende. Sucesso é o que te faz feliz, né? Então eu tava feliz o tempo inteiro por toda hora ser exposto a coisas novas e conseguir honrar aquilo, conseguir entregar o meu. Às vezes não 100%, mas você sabe o que é isso, né? Às vezes você faz um som... Você não fez teu 100%, mas, pô, já serviu pra você aprender, já serviu pra você ir pra casa e falar, velho, vou fazer acontecer. Então, puta, foi bom demais. E ao mesmo tempo que eu tava com o Guilherme Santiago, eles começaram a ter cada vez mais confiança na banda, então a gente começou a meio que acompanhar eles em tudo. Então era programa de TV, a gente ia, eu acompanhava, eu como sou guitarrista, né, eu acompanhava eles em rádio, por exemplo, eles iam fazer divulgação quando fazia aqueles ao vivinho. Aí começou a pintar a onda dos acústicos, né, que era violão e voz. Eu ia com eles nas rádios, ou às vezes a gente fez shows em formato acústico. E aí em formato acústico o violão é meio que o pianista da história, né, cara? Porque cai tudo em cima de violão e tal. E outra escola também que faz... Porque assim, eu sempre fui mais guitarrista, estudei mais guitarra do que violão. E aí quando eu entrei no sertanejo eu percebi, eu falei, cara, eu tenho que levar o violão mais a sério. Mesmo, eu tenho que estudar sonoridade de violão, como tirar som de violão, como gravar violão. No SBT mesmo aquela demanda já começou assim, porque por exemplo, o Moacir Franco é compositor de Ainda Ontem Chorei de Saudade, entendeu? Que é um dos grandes clássicos sertanejos. Então ele queria que fosse gravado daquele violão, aquela guarânia, daquele jeito, né? E nisso você encontra colegas que já te ensinam, por exemplo, o Walter, técnico de estúdio do Gabson, Valtinho, puta monstro, ele já chegou pra mim e falou, ó, eu sei como é que os caras gravam esse tipo de guarânia, posso te ajudar? Eu falei, pode, cara. Demais. Pô, brigadíssimo, velho. Aí o cara me deu aula de como gravar guarânia. Não, você faz o primeiro violão em 3x4, normal, bonitinho e tal, e o outro violão dobrando, você põe o capotraste pra dobrar e ao mesmo tempo você já faz uma ideia de 6x8, que a gente põe um pano no violão. Cara, a hora que eu ouvia isso, a primeira vez que eu ouvi eu não acreditava que tinha... sido eu que tinha gravado, com a experiência do cara. Executei, ele falou, é isso aí, menino, parabéns. Eu falei, parabéns, cara? Pô, foi quase você que gravou, entendeu? Falei, pô, obrigado. Aí já é mais uma que você coleciona, na próxima vez eu já sabia gravar guarânia. Qual que é a próxima? Aí fui, puta, a primeira vez que eu fui gravar requinto de violão sertanejo, manja, que são aqueles solos tipo Luiz Miguel, mas que são 5, 6 violões ao mesmo tempo, eu falei, nossa, velho. E agora? Ele falou, calma, respira e toma bastante água que a gente chega lá, entendeu? E aí, pô, você aprende. Cara, e esse trampo é lindo, né? Por exemplo, você escuta Luiz Miguel, eu gosto pra caramba de Luiz Miguel. E quando eu consegui reproduzir alguma coisa parecida com aquilo, eu fiquei feliz demais também. Ou seja, pô, de novo, aprendendo e recebendo pra isso. E o estilo é muito rico, né? Como que você vê o lance do sertanejo, né? Porque... tem o sertanejo raiz, né? Essa própria música do Moacir, né? Sim. Mas o Guilherme Santiago já era uma levada sertaneja, mas, cara, é meio que um rótulo aí, né? A gente até tava conversando, batendo um papo antes de começar a gravação aqui, a gente tava falando do quê? Sertanejo
no meu jeito de ver a coisa, tá, gente? Eu não tô definindo nada e não tô querendo ensinar nada. Da maneira que eu vejo o sertanejo, ele é um label que colocaram num estilo de música para poder colocar numa garrafa e saber para que público vender. Né? Então ele falou assim, o que é isso aqui? Isso aqui é música sertaneja. O próprio Guilherme Santiago, por exemplo, o repertório deles era vastíssimo e assim, tinha muita música pop, balada romântica, com solo de guitarra chorado, sabe? E tecladeira nervosa, umas harmonas legais, uns backing vocal, ou seja, configuração de banda pop, né? Teclado, bastante percussão, backing, violinos e tal. E eles também tinham os modões sertanejo, aquela coisa mais parecida com a raiz, Saudade da Minha Terra, violão, sanfona e percussão, ou só violão e sanfona, violinos que tinham arranjo, que também começaram a incorporar depois, ou seja, eu falei, cara, por exemplo, certas músicas que a gente fazia eram rock and roll. Tinha uma música que a gente gravou deles que chama Azul, que na verdade não é deles, é de um cantor latino chamado Cristian Castro. Cara, é um rock and roll. A primeira vez que os caras... Escuta isso aqui, vê o que você acha. Cara, puta guitarra popzona, rock and roll, mesa bug, sabe, no pau, válvula fritando. Assim, eu falei, porra, velho, animal, cara. Mas a gente não tava trampando. Ele falou, não, sim, a gente vai gravar essa música. Eu falei, sério? Que legal, cara. Sabe, era rock and rollzão mesmo. Aí por uma questão de comércio, rádio e venda, depois que o produto ficou pronto, eles tiveram que remixar, porque a guitarra tava muito rock and roll. E eles não iam divulgar na 89. Exato. Então para tocar na Tupi FM, na Band FM, tinha que abaixar a guitarra. Então a mix, você ouve, ela ficou um pop, porque a guitarra tá mais... O baixo tá mais alto que a guitarra. Então já fica com aquela cara mais de pop. Popzão. Mas a primeira mix, cara, puta, eu ouvi e falei, caramba, tocar isso na estrada vai ser um tesão, né, velho? Rock and roll comendo na alta. E, pô, sweep, empaletada alternada, sabe? Eu cheguei e falei, caramba, velho, aí sim. Né? Ou seja, eu acho que o que eles chamam de sertanejo, principalmente naquela época, é um nicho. Eles estabeleceram um nicho para quê? Para ao invés de você fazer show numa casa de show fechado, alguma coisa do gênero, você fazer show em rodeio, exposição agropecuária, e esse mercado do sertanejo, e esse mercado que é muito grande no Brasil. Né? Tem não sei quantas mil festas de peão e exposição agropecuária por ano no Brasil inteiro. Né? Então, cara, é por isso que você escuta falando que tem dupla sertaneja que faz 32 shows no mês. Né? Tem muitos artistas que tem mais de uma banda e eles se deslocam de jatinho com 2 produções diferentes para poder cumprir uma agenda de mais de 30 shows. É impressionante. Eles fazem mais shows que o dia do mês. Por quê? Porque o mercado é vasto. É grande. E tem esse lance que é eclético, né? Porque o repertório vai de tudo, né? Vai de tudo, cara. Você tem que saber tocar um pouco de tudo. A escola do baile nessa te ajuda demais, porque você vai pensando que você vai tocar só varengue e ranchinho e tal, e que é uma puta treta tocar. É isso que eu ia falar, jeito não é chegar e tocar, tem que estudar. Tem muito músico que menospreza isso, cara. Sabe, eu já vi muito DVD sertanejo gravado por músico que menospreza isso e o som sai uma porcaria. Não ficou, não é. Não é o que tem que ser, mas só que como a produção não sabia e de repente a chamada não foi das melhores, foi qualquer um pra gravar, porque também todo mundo quer ganhar dinheiro, precisa de dinheiro, e o cara foi, de repente até fez o melhor, mas como não viveu, pouco, né? não se especializou, não sai do jeito que precisa sair, porque tem um sabor que você tem que passar ali. O violão, Exato. O cara quer ouvir de um jeito X, ele não quer exatamente igual o violão do Rich Sambora. Ele quer o violão igual do disco do Zezé, então você tem que ouvir o disco do Zezé para referência, laboratório. Entendeu? Você fala, não, eu vou gravar, eu no começo tinha essa atitude. Não, eu vou gravar o meu som, bicho. Aí os caras falam, você quer gravar o seu som? Então grava o seu disco. Esse aqui é o som do cara, esse aqui é o disco dele. E ele gosta de ouvir assim. Você sabe tocar assim? Se você não souber tocar assim, tem 20 na fila que sabem. Você quer aproveitar o teu lugar na fila ou você vai perder a senha? É assim, cara. Isso é muito importante, né? Isso porque é tem como muita qualquer gente. trabalho. Uma vez que você encara como trabalho, um profissional de TI, o cara tem que saber isso e isso de programação. Ah, mas eu acho que não tem que implementar isso na sua empresa. Ele falou, mas eu não tô te pagando para achar. Eu tô te pagando para implementar. Você vai implementar ou não? Não? Então, beleza, a gente volta a te ligar. Sabe? Nunca liga e aí vai chamar o cara que vem quietinho e fala, o que vocês precisam? Eu preciso disso aqui. Ó, ok, maravilha. Me dá meia hora. Checa o sistema aí. Tudo ok? Obrigado. Esse é meu Pix, queridão. E vai embora.
Porque esse é o trabalho, na verdade. Exato, porque é um cara. artista, não Exato. é você. Senão você faz seu disco. Todo você mundo, as 40 mil pessoas que iam ver, 5 mil, 40 mil, 1.500, elas não estavam lá para ver o Lute guitarrista. Depois de um tempo, você acaba pegando o carinho do fã-clube, você sabe muito bem o que é isso, o Anjos tem diversos fã-clubes, né? Então você acaba pegando o carinho do público mais fiel, ou de repente um cara que te viu tocar falou, pô, gostei, cara, desse solo, gostei disso, gostei da atitude do cara, mas 99% do pessoal que tá lá pra ver a capa, tá lá pra ver os artistas. Claro, pra ver a voz, né? Pra ver a melodia. Daí o lance do nome da profissão sideman, né? O sideman é o homem que tá de lado, é o homem que tá acompanhando, dando suporte. Né? Por isso que a gente fica vestido de preto e atrás. Né? Ou seja, a própria vida vai te ensinando. Falou, olha, bonitão, você tá atrás do palco vestido de preto. Você não tem muito destaque. E realmente, não é pra ter. E se o cara não tomar cuidado, dança. Né? Exato. Faz uma gig. Exatamente. Porque é aquela velha história. Músico tem mania de ter ego. Né? Principalmente quando o cara começa a tocar demais e começa a ser elogiado. Pô, bicho, você toca pra caramba. Ah, eu tô ligado. Sabe? Os caras começam a meter uma mala e tal. Imagina artista. Né? Artista elogiado até no McDonald's, cara. Sabe? E param o cara no McDonald's pra bater foto. Ah, pelo amor de Deus, eu sou seu fã e tal. Imagina o ego desses caras como tem a tendência de inflar. Né? Então, aí você tá trabalhando pra um cara que tem o ego 3 vezes maior que o seu e você vai querer brigar de frente? E um trabalho que é dele. Exato, e o trampo é dele. Você olha pro seu crachá, você fala, não tá escrito Luciano. Sabe? Baixa a bola, faz o teu, cara. Procura atender ele da melhor maneira possível, que ele vai estabelecer... E vai te abraçar, né? Tanto que você ficou 16 anos. 16 anos. E foi muito legal, porque foi uma fase que era todo mundo meio novão e todo mundo molecão. Então a gente se desenvolveu juntos. Uhum. A banda, a produção, os artistas, a gente amadureceu pessoalmente e profissionalmente meio que ao mesmo tempo. A gente foi se ajudando muito, a gente discordava, a gente brigava, mas a gente se acertava muito. A partir do momento que o relacionamento começou a ficar mais estreito, você começa a ter o lance da intimidade. Uhum. Então às vezes você discute, às vezes você se indispõe, às vezes você fica sem falar com 1, 2 dias. Vida de estrada, você sabe o que é isso. Né? 2 dias sem dormir, dormindo em chão de aeroporto, não sei o que, pô, você não tá no melhor humor. Aí de repente se eu escuto uma frase atravessada, você respira, pra quê? Pra não responder pior pro cara, não perder a razão, não perder o trampo e tal. De novo, mais uma coisa que você só aprende na prática. Quer aprender a vida de estrada? Vai pra estrada. Exatamente. Sabe? E é um universo à parte. Você sabe disso. Né? Às vezes ficar 3, 4, 5 dias sem dormir direito, dormindo 2 horas, tomando banho, comendo o que dá, ou às vezes... Pô, dá pra gente fazer o show primeiro e comer depois? Dá, cara. A prioridade é sempre o trampo. E assim vai. Né? E, puta... Mas é bom demais. É uma escola... E falando de perrengue, o que você lembra aí? Já teve algum perrengue bom aí? Cara... Alguma... Quanto tempo tem? Tem bastante rolo nessa câmera aí, não? Perrengue na estrada é meio que o lance do perrengue de baile, né? Só que pior ainda porque você tá a 1.000 quilômetros da sua casa, 500 quilômetros, ou seja, você não tem nem amigo pra ligar. Né? Tipo, bicho, minha guitarra quebrou no meio, vou ligar pro Demian. Não, mas você não tá na zona sul de São Paulo, você tá no Acre, entendeu? E o Acre existe, viu? Pra você que pensa que não existe. Existe demais, um beijo pro pessoal do Acre. E veio um acriano aqui. Exatamente, puta. E, sabe, cara, e assim, aí você tem que lidar com o que precisa. Por exemplo, um dia... A gente foi fazer o load-in no ponto de encontro, então chegou o meu hold e me ajudou a descarregar o meu carro para carregar o bagageiro do ônibus e a gente ir pro show. Aí tem aquela velha história. 2 caras fazendo a mesma coisa, tem coisa que você calcula que o Demian tá fazendo, e o Demian calcula que o Luciano tá fazendo. O que ele esqueceu no meu carro? O que nós esquecemos no meu carro? A pedaleira. E durante um bom tempo, eu trabalhei no Guilherme Santiago em linha, ou seja, a pedaleira era o meu setup inteiro de guitarra. Então você tava sem espada. Eu tava sem... Exato. Sabe, perdemos um soldado. Sabe, porque eu tava com a minha guitarra e um P10 no bag. Aí eu falei, e aí, bicho? E a gente tava indo pra tocar em, sei lá, Paranavaí. Aqueles puta festa de 15, 20 mil pessoas e tal. Eu falei, tá, e aí? E era feriado na cidade. Ou seja, mesmo se tivesse loja de instrumento musical, não ia abrir. Nossa, que beleza. E a gente descobriu isso lá. Porque você nunca sente falta do equipamento na estrada, você sente falta na hora de carregar o palco. Na hora de montar, né, cara? Aí ele me ligou no quarto e falou, Lute, você tá com a sua pedaleira aí no quarto? Que às vezes eu levava pra estudar, né? Plugar um foninho, timbrar e tal. Ele falou, não, bicho.
Tá no bagageiro. Por quê? Não, tá bom. Eu falei, não, tá bom não, mano. Se você tá perguntando onde tá minha pedaleira não tá aqui, não tá bom. Aonde tá a pedaleira? Encontrei ele na recepção, a gente foi sair caçar a pedaleira. Numa cidade em que você não conhecia ninguém. Tipo, uma cidade de, sei lá, 20 mil habitantes. Sabe? Aí, resultado, eu aluguei a pedaleira. Aliás, ele alugou a pedaleira do guitarrista da banda de baile que ia tocar antes da gente. Putz, que sorte. Pra gente poder fazer o show. Não, puta, aí tem que timbrar. Nossa, não, cara. E aí eu falei, cara, me ajuda eu aí. não vou. E era uma pedaleira que eu não sabia mexer. Era uma, eu não lembro, cara, acho que era uma Digitec, sabe? Aquelas tipo RP10, Sim. RP8, aquelas coisas assim. E eu não sabia mexer, porque eu sempre tive pedaleira da Holland, né, da Boss e tal. Aí, e muda, né, bicho? É outro É universo. outro instrumento. Você vai perder algumas horas ali. Exato, cara. Sabe? E aí eu cheguei e falei, e agora, mano? Como é que eu vou proceder? Né? E aí aquela pedaleira que tem, tipo, 95 bancos de timbre, assim. Aí eu falei, cara, eu preciso achar 2 timbres. Se eu achar 3, já é um lucro do caramba. Eu preciso achar um timbre limpo. Se tiver um timbre limpo com chorus, ótimo. Se não tiver, vai só o limpo. E preciso achar um timbre de drive, de distorção, para poder fazer os BG e os solos das músicas. Aí eu achei e anotei num papel. Eu falei, porque eu não queria mexer na pedaleira do cara, o cara ia fazer o baile. Chegar e falar, velho, eu toco com o Guilherme Santiago, eu vou descaracterizar a tua pedaleira inteira, o cara ia falar, tá bom, filhão. Sabe, não, ou seja, eu falei, não queria atrapalhar o cara e o cara já tava salvando a gente, foi um anjo, né, que apareceu no dia. Aí eu anotei do preset dele, eu falei, eu vou usar o 23 e vou usar o 49. E aí eu tinha que ficar sapateando para chegar até o 49 na mudança de limpo para drive e ao mesmo tempo feliz, porque eu tive a pedaleira, velho. Que, isso aí, não tem som, acabou. Exato, imagina o Angus Young chegar num estádio para tocar e falar, pô, tá faltando alguma coisa, é o quê? 15 marchas e 18 cabeçotes, só, mais nada, né? Sei lá, cara. Assim, e aí você aprende a se virar com o que tem mesmo. Sabe? Fora a tensão, né? Você já, Exato, você já não entra relaxado e aí você precisa render. Precisa acontecer. E você não pode atrapalhar nada do show. Exato, e assim, por exemplo, nesse dia eu lembro que era um puta palco grande e o som do PA tava alto, cara. Aí eu ficava pensando nisso, eu falava, cara, cada notinha que eu der vai estar gigante lá fora, mano. Sabe? Deixa eu tentar fazer isso da melhor maneira que eu puder. Aí você vai trabalhando com tone, dinâmica, sabe? Isso aqui já é uma pedaleira sozinha, exatamente. Né? Você sabe? Tem nego que põe tudo no 10 e só mexe chavinha e fala, não, tô variando o timbre. O cara varia na pedaleira. Nada de errado nisso, mas quando você consegue mexer com tone, knob, sabe, chaveamento, dinâmica, essas coisas, você consegue... Isso aqui já é uma pedaleira. Então você vai se achando do jeito que você precisa achar, meio que em qualquer coisa. Né? Claro, vai ficar 100%? Talvez não, mas pô, você entregou. Você chegou mais perto disso. E essa escola da live, de tocar ao vivo, também é uma baita escola, né? Porque é outra coisa de estúdio e o cara que... Hoje que tem muita gente que vive em casa mesmo, né? O cara que faz bastante vídeo. Sim. É uma outra... Eu acho que é outra escola, né? Você faz bastante vídeo em casa? Como é que é seu lance aí? Cara, hoje em dia, como é que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa de vídeo? Tô fazendo nada preguiçosíssimo pra isso. Não, na verdade não é preguiçosíssimo. É um ambiente novo pra mim, né? Eu preciso entrar nisso daí. Um monte de amigo meu tá me puxando a orelha, falando, velho, vai pro Instagram, vai não sei o quê. E eu sempre fui meio averso a esse lance de rede social, ficar postando pros outros, olha o que eu tô fazendo, agora eu tô no McDonald's, agora eu tô no banheiro, agora eu tô não sei o quê. Você fala, pô, quem quer saber, né, meu? Quem quer saber? E na verdade, pra quem interessa, sabe, porque é meu chegado, é meu amigo, eu nunca vi muita lógica. Mas aí hoje você percebe que isso virou um meio de divulgação. Né? Então o teu Instagram hoje em dia ele não é só para falar, olha que bonitinho isso aqui, não. Ele falou, não, eu tô aqui com meu amigo, a gente tá fazendo um podcast, eu tenho um canal no YouTube, me segue lá e não sei o que, pra quê? Isso virou um job, virou profissional, TV, né? Exato. TV hoje. Isso aqui é um veículo poderosíssimo, né, hoje em dia. E eu tô querendo entrar nele, né? Inclusive, de novo, gratidão por você me receber aqui, porque eu entrei. Aí, ó, tá vendo? Eu tô aqui, agora só preciso aprender a fazer também. Com você, com eles todos aqui. E quero fazer, eu quero achar um nicho relevante, assim como você falou, para falar de alguma coisa que tem gente querendo escutar. Né? Mais vinculado à nossa verdade, é o que você falou. Para mim, eu acho que essa ideia tua aqui é demais. Né? Falar de guitarrista para guitarrista, ou para quem quer saber como é a vida do guitarrista, né? Porque todo mundo acha, sei lá, de repente te vê tocando num palco,
com 40 mil pessoas, fala, pô, o Demian vive num puta glamour, cara, a vida que pediu a Deus, rico, milionário, chega em helicóptero, não sei o que, e você fala, entendi. Então, de repente, os caras precisam saber na hora do corta, ou na hora que não tá gravando, o que acontece, como é que a gente vive. Pô, eu acho demais isso aqui. Como construir, né? Como que é. E, o que eu acho legal é isso, né? Cada guitarrista vem e conta uma história. Esse lance seu de acompanhar artista, de viver em estúdio, TV, né? Que eu acho que é o grande lance, né? Que foi o tema aqui, de você falar do ao vivo na TV. Cara, porque é complicado, né? É fácil de você rodar, né? Sim. De você, que nem você dar uma risada num momento que não é pra você rir, né? O cara aparece, filma você indo ali. Exato. Ainda se você é o Bira, né? Eu já fiz alguns programas de TV que, porra, pintam umas traves, velho. Isso que eu queria saber. Ou dependendo do teu grau de exigência, por exemplo, não é nem questão da trave, mas de repente, pô, você ouve um solo, que o solo é uma preocupação vital de qualquer guitarrista, primeiro porque mexe com... Pô, você tá mostrando um pouco de você ali, independente de estar tocando com fulano, com ciclano. Exato, é a tua melodia, a tua expressão. E guitarra é um instrumento altamente expressivo. Né, o teu bend, o teu vibrato, o teu toque na corda faz totalmente diferente. Se eu der a minha guitarra na tua mão, vai sair outro som. Né? Então então você se sente exposto, né, cara? Você fala assim, pô, agora é a minha centelhinha da música ali que tá indo. Então você se preocupa pra caramba naquilo. E às vezes não sai do jeito que você quer. Então às vezes não foi nem que você errou. Mas você fala, pô, podia ter feito melhor e tal. Eu, inclusive, eu sou super chato em estúdio. Né? A gente tava gravando aquela parada, aquela hora eu cheguei e falei, meu... Ouve lá e se você gostar tá tudo certo, porque eu raramente vou ficar muito feliz com alguma coisa. Assim. Você não é de ouvir o que você grava? Isso eu queria saber. Você acaba de gravar, você eu escuto ouvindo. Por uma questão profissional de saber se tem alguma coisa que eu realmente preciso refazer. Certo, isso dentro do estúdio mesmo. Por exemplo, no estúdio, que te dá essa oportunidade. Tá. Que é a diferença do live que você estava falando. Ao vivo, você tem que desenvolver outras habilidades. Por exemplo, a habilidade de, por exemplo, se errar... Não deixar isso te abater a ponto de descer a ladeira e você acabar com o trampo. Tem mais 10 músicas pra tocar? Você errou uma nota só, filho. A música tem 412. Então acerta as outras 411 que você tá absorvido e tirou 9,5, passou na prova. Né? Só você... Que estudar, né? O cara que perde... Exato, tem gente que o cara se abate. O cara tá acostumado só com a dinâmica de estúdio. Se eu errei, eu falo pro brother, mano, vamos fazer a boa? Só que se você tá no Faustão ao vivo precisamente às 3h30, bicho, não tem esse papo de vamos fazer a boa. Já vamos pra próxima. Exato, entendeu? E tem um cara do lado da câmera fazendo assim, ó, horário, não sei o quê, porque de repente você tem que pegar um voo, porque no mesmo dia você tem um show em Campinas. Sabe o que já aconteceu com a gente? Né? De sair do Faustão correndo pra pegar um avião que a gente tinha no dia seguinte pra estar em Campinas e continuar cumprindo a agenda. Ou seja, ao mesmo tempo você tem que se preocupar com o detalhe do programa, que é uma vitrine que está mostrando o trabalho do artista e o seu. Você tem que se preocupar com a agenda. Meu, aí você fica multifacetado, né? Você aprende a administrar várias coisas só além da música, né? Porque a fase de adolescente que a gente está estudando no quarto é uma delícia. Você se preocupa só com o lick, só com a palheta, só com a escala e o timbre. E depois que você começa a encarar trampo, isso aí às vezes tem dia que você nem encosta no instrumento. Né? E não por má vontade, é porque você está esgotado. Né? E depois da vida adulta, depois que você está casado, depois que você tem filho, você vai chegar em casa e pegar a guitarra, tua mulher vai olhar e falar, entendi. Sabe? Problema à vista. Né? E assim vai. Exatamente. Né? Não, eu disse também assim, o lance de você ouvir o depois, tipo, gravei um disco. Você é daqueles que depois, chega em casa, depois de um tempo, você ouve o que você gravou, você... Porque eu às vezes, eu sou um cara que eu não fico vendo DVD. Gravou o DVD. Meu, acho que eu vi 2 vezes. Raramente. Muito legal porque, isso, assim, né? Eu sou muito chato, por exemplo. Eu não gosto de ouvir a minha voz do microfone. Eu vou assistir isso aqui por curiosidade, pra ver como foi, mas provavelmente não vou gostar. Entendeu? E é muito engraçado esse tipo de coisa, eu não sei o que é. E quando eu toco, sabe, aí você gravou, tem coisas que... Entenda bem, não é que eu não gosto do que eu faço. Mas assim, às vezes eu sou chato demais comigo, então às vezes eu escuto alguma coisa e falo, pô, mas eu poderia ter feito isso aqui a mais, o meu timbre poderia ter um pouquinho mais, não sei o quê. Aí você fala, velho, você não pode deixar isso te sufocar, você tem que deixar isso num limiar do tipo, beleza, vai evoluindo porque você tem que evoluir mesmo, mas cara, tá tudo bem. Sabe, se o cara te chamou pra trampar, se o cara te chamou pra tocar, ele confia no teu play. Sabe, então não fica envergonhado. Vai se aprimorando porque a gente tem que estudar a vida inteira, é que nem médico.
Aquele médico que não se acomoda para fazer o consultorinho de clínica geral e falar é virose, toma dipirona, o cara tem que estudar uma vida inteira. Com a gente é a mesma coisa. Né? Nem que seja, não, pô, eu não tô com muito tempo hoje, eu tenho 10 minutos e tô assistindo um programa de TV, pega a guitarra desligada em casa e deixa a mão esperta. Né? Pô, faz 2 dias que eu não pego a guitarra. Você sabe a diferença que faz? Nossa, meu Deus do céu. Né? Parece que você fala, rapaz, o braço tá maior, as cordas estão mais altas, o que tá acontecendo? Você estranha. Por quê? Porque você não tá com a doutrina lá. Né? Que nem atleta, né? Você tem que Exato, cara. Sabe? E não é só velocidade. O pessoal acha que guitarra é velocidade, mas, um bend, um vibrato. Não é velocidade. Um bend cara. que vai arrancar a tampa do seu dedo que tá sem o calo. Não é, exatamente. Sabe, eu vejo hoje em dia na internet, e com esse advento da internet, o conhecimento tá jorrando para todo mundo a todo tempo, né? E de repente esse é um problema. Porque tem muita gente que fala, eu quero aprender guitarra, eu não preciso ter um professor, é só eu entrar no YouTube e ver cada dia uma coisa que eu quero. E o cara vai aprender um monte de coisa isolada que de repente eu acho que não tem fundamento. Fica eu vejo um monte de né? guitarrista, por exemplo, os caras estão usando agora umas guitarras de 8 cordas, 10 cordas, bicho. Você fala, porra, vocês querem tirar o trampo da banda, velho? Usa 6, já dá um trabalho do caramba, né? Tô brincando, mas assim, tem uns caras se empolgando, né, com os instrumentos e tal. Não, e são os caras que tecnicamente são impressionantes, assim. Você fala, não é possível que o moleque tá tocando nessa velocidade. E às vezes é um moleque de 12, 13 anos. Você fala, como é que ele teve tempo de treinar isso e praticar? É um absurdo. Só que tem alguns que não te passam emoção, cara. Acontece muito, né? Sabe, que é aquilo que eu tava falando. Se eu der a minha guitarra na tua mão ou eu pegar a tua guitarra pra tocar, vai sair outro som, vai sair outro timbre. Por quê? Porque eu me expresso diferente. Não é melhor ou pior. Eu tenho a minha musicalidade e o meu jeito de traduzir ela pra minha mão. Né? Você tem outra. Você, por exemplo, é um cara que tecnicamente é impecável. Pô, sou seu fã pra caramba, sempre te falei isso desde o começo. Né? E assim, e você não toca só rápido, sabe? Você toca rápido, mas quando você toca rápido você tá passando emoção, tem um nervo na frase, tem uma mordida, você tá passando uma coisa a mais do que simplesmente 88 notas por segundo, sabe? E tem gente que eu vejo que o cara... Fica até um mecânico, bom, né? Aí você fala, tá, entendi, tecnicamente você tá afiadíssimo, mas e aí? Né? E cadê a música? Não emocionou, não, ou pelo menos não a mim. De repente o cara não me tocou do jeito que de repente alguém se tocou com a música do cara. Mas, por exemplo, eu toda vez que eu escuto tocar, eu escutei outro dia aquela tua música Punch, do teu álbum, pô, pelo amor de Deus, velho, pô, aquela guitarra é muito furiosa, velho. Sabe, você sente um punch mesmo, assim, sabe? Você sente pancada mesmo, você sente fúria, você vê que tem emoção ali, não é só, eu quero mostrar a escala mais rápida e esse desenho. Não é, cara, é musicalidade mesmo, você tá sentindo aquilo lá e de repente sai uma frase rápida no meio, por quê? Porque é uma ferramenta que você tem na tua caixa. Exato, eu acho que isso é importante, né? Ter várias ferramentas. Você tem uma caixa de ferramentas, né? Com umas 48, 50 chave 12, porque cada chavinha 12 sua, tem um cara que tem 2 chave 12, uma chavinha 12. Né? E expressa. E expressa demais. Isso é muito legal, né, cara? Isso que é legal do estilo, né? Exato. Um exemplo que todo mundo tem mania de falar, por exemplo, do tal do B.B. King. O B.B. King, na minha opinião, é um dos cantores mais fantásticos do mundo. Tocar é um plus. Exato. Ele canta com a guitarra, velho. Ele dá uma nota, cara. E você, sabe, você sente aquela nota. Você não escuta, velho. Sabe, ele não deu, sabe, ele não estudou com metrônomo, ele não fez nada, ele vem de uma família de catador de algodão do Mississippi, sabe, não é escolado, não é nada, e pô, e o quanto que ele te emociona com 3 notas e uma... Isso é muito legal dos guitarristas, né, em geral, de solos, isso que até ele falou, você tá com a camiseta de um guitarrista aí, Essa aqui eu achei o máximo, eu falei, não tenho como não ir com ela, cara. Eu adoro esse cara, guitarrista, mano. E esse cara foi o estopim pra eu começar a tocar guitarra. Olha que louco, é isso que eu ia te perguntar, porque a gente falou do Scott Henderson, né, que é um deus do... Esse cara é o Slash, né, pra quem não tá vendo, né, e eu ganhei essa aqui do meu amigo Serginho, me deu de presente de aniversário, linda, ou seja, é um update que agora ele é influencer, mas é influencer pra mim desde a época que essa palavra não existia. Exatamente. Né, ele me influenciou a tocar guitarra de fato, porque, o Slash ele tem um valor pra mim absurdo, ele é um compositor de solos. Exatamente, é isso que eu queria chegar. Nenhuma nota é à toa ali, sabe? Tem uma melodia, tem uma história pra dizer, tem uma intenção e tem aquele timbre de Les Paul que só ele tira, sabe? Aquele casamento Les Paul Marshall, aquele timbre é dele, mano.
sabe? E a gente tenta ir atrás porque é do caramba. Exato. Né, É isso que eu ia te perguntar também. Fora o Scott Henderson, Slash, quem mais dos guitarristas aí desses... Cara. Você falou dos nacionais, né? Tomate, meu Deus do Sandro céu. Reich, Hélio Delmiro, sabe? Faísca. E aí Os a gente brazucos começa... você curte. E dos gringos, quem mais você gosta? Cara, George Benson, sabe? É um Outro que tapa na canta cara, também sabe? com a É outro guitarra, que você né? começa a ouvir e você fala, meu Deus, cara, como a guitarra é gigante. Como eu não explorei nada, sabe? Aí você começa de novo. Né? Eu tenho escutado muito, já faz tempo que eu escuto, mas ultimamente eu tenho escutado demais Brent Mason, não sei se você já ouviu. Não, né? É um guitarrista de country americano, ele grava todos os country e muitos pops e muitos rocks nos Estados Unidos, é músico de estúdio, né? Famosíssimo no meio deles lá. Gravou os clássicos do Alan Jackson, aquelas guitarronas country nervosa, e assim, e ele tem uma influência absurda de George Benson. Isso tudo misturado com música country, um pouquinho de rock. Cara, ele toca com uma clareza, uma definição, sabe? Bom gosto pra caramba. Cara, é impressionante. Ele usa a tele? Ele usa uma tele toda dele lá, que tem um mini humbucking no braço e tem 3 captadores. Puta, depois dá uma olhada, velho. É uma loucura. É uma guitarra que é guitarra de baile, é concepção de baile. Ele precisa chegar com aquela guitarra e resolver qualquer coisa. E tem a guitarra... Se for pra gravar o Zezé de Camargo ou o Megadeth, ele leva aquela tele, liga e sai, velho. O cara vai funcionar. E rola. Até porque a maioria do som que ele produz tá aqui, cara. A mãozona, É um cara né? que não usa palheta, por exemplo, ele usa aquele thumb finger e pizzicato junto, ou seja, aquela paletada híbrida, né? E finger picking ao mesmo tempo e lindo, cara. Sabe? Você chegou a fazer... Quer fazer alguma coisa de paletada híbrida pra gente aí? Ixi, cara, eu tô falando de gente boa, você vai querer que eu mostre. Não, mas esse lance da paletada, acho que é até irrelevante, até porque a maioria é guitarrista, mas o lance da paletada híbrida, de você ter a liberdade de não depender de um contato só. E ele usa, no caso, ele usa justamente aquele thumb, né? A paleta para ele ter a liberdade com os 4 dedos, né? Eu, por exemplo, eu não faço isso. O que eu faço é, por exemplo, eu seguro a minha paleta de uma maneira tradicional e o meu finger picking fica por conta desses 3. Eu uso no finger picking, sim, né? E às vezes, quando o bicho pega demais, o que eu faço? Eu largo a paleta, deixo no colo ou coloco ela escondida aqui. Hoje em dia tem guitarrista até fazendo curso para aprender a esconder a palheta no dedo, né? E aí eu escondo a palheta aqui para poder usar, né? Porque você consegue meio que usar, né? Mesmo assim, quando o bicho pega demais e eu tenho a condição, eu me livro da palheta. Mas o Brent Mason, cara, é um cara absurdo, assim, sabe? Ele faz isso, ele faz uma clareza, ele parece que ele tem uma mesa de som dentro dele, ele mesmo se mixa, sabe? Porque ele respeita muito a dinâmica, sai notas mais fortes, mais fracas de uma maneira fantástica, assim, né? E vários outros, cara, de influência é o que eu falo, tem muita gente, apesar de eu não me considerar um grande músico de metal, de rock nem nada, por exemplo, John Petrucci é um cara que eu gosto muito de ouvir tocar. Muito bom gosto de timbre, a né? galera quer ouvir você tocar aí, mano. Pode pegar a guitarra lá e fazer, você tentou fugir. O pessoal tá mesmo, pedindo. Cara? Faz um pouquinho de guitarra aí. Porra, Tem a voz do Além. Quando a voz do Além aparece, você é obrigado a tocar. Entendi. Não, mas tocar o que você fala? Pode fazer, por exemplo, a gente... Um exemplo de paletada híbrida, por exemplo, Vamos lá, quero ver. é que, por exemplo, uma coisa que tem muito no country, aqui, por exemplo, é esse. Né? Que você vai fazendo o quê? Você vai fazendo... Né? Sério. E com distorção, assim, acho que nem... Mas acho que dá pra entender, é o lance de você aproveitar e fazer... Essa é a técnica de esconder a palheta. E aí você vai escondendo a palheta, porque tem certas sonoridades na guitarra que a palheta não consegue chegar. Exato, é o som do dedo mesmo, que a galera não entende. Tem muita gente que fala que é mais fácil. E mudam as possibilidades. Eu já ouvi falar nisso. Não, é que quando você usa a híbrida é mais fácil. Não é questão de ser mais fácil. É outro timbre, né? O timbre sai mais aveludado. Exato. E você ganha a gama de poder fazer o acorde. Se você for tocar só de palheta, ou você vai fazer ou você vai virar um saxofonista, de tocar uma nota por vez. Né? Então, assim, o grande lance é você, de novo, enriquecer a caixinha de ferramentas para você tirar a maior quantidade de sonoridade diferente possível.
São muitas técnicas, né? Exato. Falando da guitarra, qual que é a técnica que você mais gosta? Assim, você utiliza. Qual que é aquela que você fala, essa. Porque a paleta alternada, eu vejo assim, é a técnica mais difícil no sentido de velocidade, Concordo. porque manter. Concordo. Porque você tem que estudar todos os dias e porque você vai ter que estar. Você usa sweep ou você usa híbrida? Cara, qual é a técnica que você... Na minha adolescência, quando era mais molecão, eu estudava muita técnica, sabe? Já estudei muito sweep, paletada alternada, concordo com o que você disse. Paletada alternada eu acho que é a mais difícil de todas, porque é uma das mais expressivas e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis para você manter precisão, tocar no time. E quanto mais rápido, mais vai ferrando não soar tudo. afobado. E ao mesmo tempo se preocupar com a dinâmica dela, sabe? Ou seja, é uma ciência, né, cara? Assim como todas as outras. E assim, eu nunca fui um cara grande dominador de técnicas absurdas e circenses, assim como você, por exemplo, que manja pra caramba de, sweeping, hammer-on e tal. Uma técnica que eu senti recentemente que eu preciso demais praticar mais é a técnica do ligado. Ah, tá. Entendeu? Porque eu sinto que minha tocada é sempre muito... É muito pesada, assim. E eu vejo guitarristas como que tem o ligado mais apurado, vamos assim, e a tocada sai mais... Você vê, a sonoridade é diferente do que eu... Isso aqui é uma intenção, isso aqui... A mesma frase... Isso aqui sai com uma outra leveza, sai com uma outra dinâmica, uma outra intenção. E eu sou meio devagar de ligado, vou precisar dar uma estudada. Mas isso que você falou, isso que é legal. Que eu acho que é aí que vem, pra mim, o feeling. É o cara pegar e fazer, às vezes, a mesma frase com sonoridades diferentes. É a mesma frase. Você tocou duas frases iguais, uma com ligado. Você vai fazer uma... Paletado, tudo na cara, meio furiosão. Aí você faz... Olha como já deu uma veludadinha. Exato. Entendeu? Que é o lance do sweep também, o sweep dá isso. E a própria híbrida, né, que dá aquele... A ponta do dedo também deixa um veludo também no som, cara. Sim, às vezes você quer chamar um pouquinho mais de grave, né? E às vezes, se você zerar totalmente o seu tone, vai ficar... Não vai definir nada. Então, às vezes, você precisa chamar esse grave na mão, né? E a intensidade com que você toca e tal. Ou seja, por isso que quanto mais técnicas você puder colecionar, melhor, né? E eu nem sou o cara mais indicado para isso, mas a gente vai se virando justamente pelas tuas influências. Elas vão te jogando na cara um monte de técnica diferente e aí você vai com as que você consegue, com as que você pode e as que são prioridade para você, né? Por exemplo, o George Benson, ele tem uma maneira meio particular de paletar, que ele segura a paleta meio que assim e ele paleta meio de lado, assim, né? E dá uma outra sonoridade mesmo, dá uma outra dinâmica, dá um som mais redondinho e tal. E aqui fica difícil porque a guitarra que está com distorção, fica difícil de eu mostrar, mas assim, é diferente, né? Você sabe, você muda o ângulo de paleta, você faz... É um som, você vem... Ó, mais agudo. Claro. Sabe, você vai mudando o timbre, você vai mudando a intenção. E, pô, tem... O Marty Friedman é um cara que eu acho muito engraçado. A paletada dele é muito diferente, cara. Inverte, cara. Ele faz assim, eu acho. Parece que ele toca algo parecido com isso. E toca demais. Não, e palhetada pra caramba. Demais. É até meio feio, dependendo. Você olha e fala... Eu estranhei. A primeira vez que eu prestei atenção, eu cheguei e falei, nossa... O cara tá torto. É diferentão e tal, não sei o que, mas é o certo dele. Dá mais do que certo, isso né? Que eu ia Pelo falar amor também. de Deus. Existe um certo pra você? Como você vê isso? Cara, o certo pra mim, sempre o juiz do certo eu acho que é o teu ouvido e a tua satisfação. Não é a mão, não é o ângulo da palheta, não é a polegada da palheta, não é nada, sabe? Tem que falar, pô, o guitarrista que usa a palheta 2.0 tá trapaceando. Você fala, cara, trapaceando? Trapaceando de quê, meu? Sabe, se você precisa do rebote, se você se sente mais confortável, tua musicalidade flui melhor... Ela é a tua palheta. É que nem o lance e depois na corda, não é mais, né? Ainda mais, guitarristas e palhetas. É uma vida inteira de relacionamentos. Por isso mudanças. que eu até deixo isso aqui, ó. Vamos testando as suas. Exato. Porque isso é muito eu acho que é muito individual e acaba sendo uma besteira. Por exemplo, você é um cara alto, você tem a mão grande. Você vai pegar uma guitarra com um braço. Cada guitarra é para uma pessoa. Por exemplo, o Hugo também já. Teve outros caras que eu falei, o cara tem uma guitarra mais. Pega um bracinho fino, né? Não vai gostar da guitarra que eu gosto, por exemplo. Eu gosto de braço chapado. O cara falou, esse braço não dá pra tocar. Por isso que é muito individual. Sim. A técnica, o lance de leveza, tem cara que toca pesado. Sim. Lance de ângulo, né, também. Eu acho que assim, os caras mais rápidos sempre falam que tem uma
Não, é. Mas mesmo assim, é uma fórmula, Aí eu mas acho que tem até uma exceções. preocupação relevante, por quê? Porque daí o cara tá pensando não só na musicalidade, mas numa performance... como é que fala? É um boost na performance. O cara tá querendo excelência, muita velocidade. Aí deve ter uma ciência. Fala, não, usa uma palheta então, com uma pontinha estilo Jazz 3, uma Tem, pontudinha. mas tem exceções. Sim. Por exemplo, né, o Edu mesmo paleta assim, eu também às vezes paleto assim, né? Não, Isso muita é uma palhetada velocidade. que eu vi, o Ardanui. O Edu é só assim. Eu vejo vocês O Edu é muito flexionando assim. isso aqui às vezes. Só isso aqui. é um movimento que pra mim eu tentei fazer, né? E pra mim não é natural. Ou seja, se eu fosse pra fazer, aí eu tinha que parar e falar, não. Você falou tudo. O que eu acho é natural. O cara Exato. que pega. Cada um, se você vai vendo os guitarristas, o Malmsteen, Até porque é uma coisa que eu percebo, e se eu tiver errado você me corrige, o Ardanui é uma mega influência sua, além de ser um puta amigo seu. Muita influência. Aliás, cara... quem não é, qual guitarrista brasileiro não é influenciado pelo Ardanui? Né? Eu lembro de ver, e pra mim era por causa da base. Eu uso isso que não é nem pro solo. É que eu, por exemplo, eu quero fazer. Eu sinto quando eu faço. Tipo assim, vai. Tem que mostrar aí. Liga a guitarra pra mim, Abdias. Então, tipo assim, se eu for fazer um lance assim, ó. Ó a diferença. Tá. Dou. Assim eu Com sinto menos que esforço, você pega um resultado muito melhor. Assim eu sinto que fica, ó. Quando eu faço aqui, eu penso como se fosse tum, 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 pá, ó. A palhetada pra cima é a tua caixa. A palhetada pra cima faz a ideia de caixa. Tudo pá, tudo bum, tudo pá, tudo bum, tudo pá. Exato. Entendi. Foi por isso que eu fiz essa técnica. Mega não era nem sentido. pra solo. E não era nem por velocidade. Era porque eu sentia que quando eu ficava mais durinho, tipo, né? Ó, tipo assim, ó. Olha só. Não, e soa diferente também, não é nem só questão de otimizar. Exatamente. Ou não. Soa diferente, mais limpo, né? Eu faço e por isso. consequência mais preciso, né? Exato, eu pensava isso na batera. Sim. Então é uma técnica que foi pensada, porque muita gente acha que eu faço isso por velocidade. Tá. Mas não, mas foi pensando. Eu sempre achei também. Então, mas foi pensando Cara, nesse legal. lance da batera, cara. Entendi. Que é cada um de um jeito, né? Isso é um raciocínio que é difícil você passar pro teu aluno, né, cara? Exato, cara. Esse era um desafio que eu tinha pra caramba nisso, porque pra você falar que de repente, quando você vai falar em mão direita, por exemplo, né, você vai falar pra ele que esse... Eu falava pra ele, tenta imaginar uma bateria. Aí quando eu falava isso, o moleque ficava assim, mas como assim, cara? A gente tá na aula de guitarra. Você fala, sim, mano, tudo é música. Você vai tocar junto com o baterista. Você quer respeitar o tempo da música. Você quer swingar junto com o cara. Então lembra sempre disso, né? Por exemplo, o groove de violão, de guitarra, o lance da palhetada. A ideia de bumbo e caixa vai te dando uma noção rítmica, vai te deixando com mais swing. Né? Um cara que eu acho um monstro disso, o Cacau Santos, por exemplo. Mão direita... Não que a mão esquerda dele não chame a atenção, pelo amor de Deus, ele é um mega guitarrista, mas a mão direita dele é especialíssima. É impressionante. Né? É muito legal. Eu acho Ele tem uma escola de samba na mão. Exato. Se o percussionista faltar, os caras falam, põe um pouquinho de agudo na guitarra a mais, ele... Sabe, tá tudo certo. E uma baita técnica, isso que eu falo, né? É um guitarrista absurdo também, dessa galera que eu pelo menos conheci há pouco tempo. Pouco tempo que eu falo assim, uns 4, 5 anos. Não, mas, ele é bicho, ele é fenomenal. demais, cara. Gosto demais dele tocando. Demais, o Brasil tá bem demais. servido aí de guitarristas técnicos e de sonoridades. Ele é um cara que me lembra o Tomate, não porque são parecidos do jeito de tocar, mas assim, a variedade de linguagens que o cara expõe, a variedade de sabores que o cara dá. Você não tem como rotular o Cacau. Você falar, o Cacau é um guitarrista de rock. Não. O Cacau é um guitarrista de funk. Não. De fusion. O Cacau é um guitarrista de... O Cacau é um puta guitarrista, velho. Exato. E o Tomate também, a pena, pena não, ainda bem, ele tá na gringa, né? Tá em Miami, né, cara? Podia estar aqui, quando estiver no Brasil, vem aqui, Tomate. Tá em Miami, maior prazer do mundo. Tá em Miami levando bossa nova pra americano, que parece que dá mais valor lá do que a gente Exatamente. Aqui, né, cara? Ele é esposa, né? Ele é esposa, coisa Michele, linda, porra, demais. projeto maravilhoso. Não, e ele tocando, cara, porra, e você vê que é uma experiência diferente, né, cara? Eu acompanhei quase todas as lives que eles fizeram durante a pandemia. Eles faziam lives toda vez que iam tocar. E era a experiência de ouvir o Tomate acompanhando ela tocando bossa nova com uma PRS elétrica, um pedalzinho de loop lá, repetindo tudo, ou seja, ele gravava a base para ele mesmo e saía improvisando em cima, e tinha uns pedais.
Aquele tem um Aí eu povo, falava, né, rapaz? como é possível uma coisa dessa, cara? É muita musicalidade, usando o recurso do guitarrista, né? Você não tá limitado ao violão de nylon escutando bossa nova. Era uma guitarra, ou seja, com o recurso de repetir, improvisar em cima e conhecimento. É demais, demais. E então, a gente falando de várias técnicas, ele não sei nem o que falar. Exato, ele toca tudo. Né? De finger picking ou não, paletado ou não, o cara é o que eu falei. E é do som também. Não tem certo, não tem errado, é assim, é música demais saindo pra gente, a gente só agradece pelo cara ter estudado tudo, entendeu? Você fala, obrigado por você ter estudado tudo, que eu adoro te ouvir tocar. É o que eu penso. Pô, que legal. Luti, estamos chegando ao fim de mais um programa. Queria agradecer muito sua participação aí. Fala alguma coisa, quer agradecer alguma coisa? Cara, eu quero agradecer falar de alguém. Você demais, a equipe aqui, todo mundo, pela oportunidade de conhecer esse novo veículo poderoso, assim. Eu espero que isso aqui sirva para eu me coçar e sair fazendo. Se Deus quiser, em breve te convidar para ir em alguma coisa minha. Com certeza. Começar devagarzinho, começar aprendendo e tal, mas assim, puta, feliz demais, cara. De falar com você, que é amigo, que é um baita guitarrista, falar de guitarra pra guitarrista, falar de palheta, falar de vida, sabe? Lembrei de coisas deliciosas da minha carreira que fazia muito tempo que eu não falava. O fato de falar, você já vai lembrando, é gostoso demais. Só gratidão, cara. Obrigado a vocês aí. E é isso, cara. Eu te desejo toda a sorte do mundo com esse projeto. Né? Se você ainda não é inscrito, isso se inscreve no aqui, canal, né? Mete o dedo nesse like aí, ativa o sininho para saber quando ele vai colocar outro guitarrista aqui para falar de você, para falar para vocês, pra gente aqui, porque eu já tô seguindo o cara aqui. Entendeu? Cara, queria agradecer de verdade aí pela participação, foi demais. Sou seu fã também, toca demais, é um cara incrível como pessoa também. E vamos agradecer os nossos patrocinadores, Raiká Multimídia, Sonotec Brasil, microfones e fones. Norton, abraço, Norton. Norton, queridão, Norton, grande parceiro de longa data. Vocal, Palheta Schultz, Reino da Música, Tiguez Luthier e a Dreaming Filmes. Galera, muito obrigado e vamos de Jam!